o livro e esse seminário renova esse compromisso ético-político do grupo com a realidade do país e também aqui com o futuro das nossas universidades públicas. A gente sabe, né, que as universidades públicas vêm sendo veementemente atacadas. Vocês devem ter visto, alguns dias atrás, aí, o vídeo daquela produtora bolsonarista, né, o Brasil Paralelo, demonizando mais uma vez, né, enfim, os processos que a gente vem sofrendo aí, talvez possa se dizer com mais intensidade, né, de 2014, efeito de 2013, 2014 e 15 em diante. Tá? Bom, e para contar um pouquinho para vocês, né, de como a gente chegou nessa produção, vou contar aqui, né, que em 2020 a gente publicou um outro livro, também esse grupo do GT. Esse livro é chamado Retratos da Pesquisa em Psicanálise e Educação. Acho que muitos de vocês têm esse livro, já devem ter tido contato, né, com esse livro. Esse livro eu tive também a alegria de organizar junto com o colega Rinaldo Voltolini. A gente tem um pouco funcionado no GT, as coordenações elas são de 2 em 2 anos, então este livro atual, ele é efeito do período de 2018 a 2020, 2021, onde eu estive na coordenação junto com a Nádia, né? E no ano anterior, nos 2 anos anteriores, o Rinaldo e eu. Bom, e nesse livro de 2020, a gente trabalhou ali muitas questões relativas às metodologias de pesquisa no campo da psicanálise e educação. Tá? E no meio dessas discussões que a gente vinha fazendo sobre as nossas pesquisas e extensões, né, a gente foi se dando conta da importância que teria talvez especialmente naquele momento do país, né, a nomeação da política como um terceiro eixo do tripé que já vinha muito presente nas nossas construções, mas que nós não tínhamos ainda nomeado. Tá? E aí eu quero colocar para vocês que, claro que a gente tem, né, a noção de que a gente, digamos assim, participa de um contexto, né, social de injustiças históricas, injustiças sociais históricas, né, e de uma crise educacional que é crônica, né, que acomete o país, mas também, quer dizer, apesar disso nos acompanhar, a gente entende que a atual realidade da educação ela vem se agravando e vem cobrando, né, novos posicionamentos da universidade, do campo das pesquisas acadêmicas e da própria psicanálise. Tá? Toda a precarização das políticas sociais e das condições de vida, de precarização acelerada, né? De uma parcela importante da sociedade brasileira, foi então nos despertando mais e mais para essa necessidade urgente também de pensar, né, a partir dos trabalhos acadêmicos, como que a ética psicanalítica na pesquisa psicanalítica da universidade, né? Como é que, então, a ética psicanalítica por meio da escuta em diferentes espaços da cidade, nas instituições sociais. A gente tem muitos trabalhos aí nas políticas socioeducativas, né? Em outras instituições de ação social. Só um minutinho, desculpa te interromper, Rose. Ele pôs a imagem do livro anterior, o Jordan. Do retrato. Não colocou o atual. Não colocou o atual. Você está falando do atual, mas a imagem está do livro anterior. Eu acho que era uma sequência, né, Jordan? O dossiê da CUT, daí eu falei aqui do livro anterior, mas eu acho que a gente pode deixar ali a imagem do livro atual. Tá? Consegue, Jordan? Sim, já estou projetando. Tá, obrigada. Obrigada, Jordan. Então, como é que, né, a partir da ética psicanalítica, da escuta em diferentes espaços, então, da cidade, a gente poderia intervir junto a esses efeitos tão adoecedores, né, presentes na dimensão sociopolítica do sofrimento, que é um conceito da Miriam Debier, uma colega da USP, né, um conceito muito importante para esses trabalhos todos, que a gente também pode ir falando sobre isso aí ao longo da disciplina, né, do seminário.
Então, assim, a dimensão sociopolítica do sofrimento, né? Um pouco trocando em miúdos, em que medida, né, toda a captura do sujeito e do seu gozo pela máquina de poder, né? E todo tanto de precarização dos lugares discursivos que toda essa engrenagem produz, o que isso vai nos mostrando, né? Sobre o adoecimento. Adoecimento que a gente sabe que também se dá muito, ou especialmente pela desvalorização e pela exclusão que muitos sujeitos sofrem desde o lugar, né, de desamparo discursivo que ocupam no laço social. Então, mais ou menos essa ideia. Bom, uma coisa que a gente acha importante trabalhar aqui, né, e assinalar, é que quando a gente fala da articulação da psicanálise com a política, com as políticas públicas, com a cidade, a gente precisa ter a noção de que essas articulações, apesar de terem aqui, né, nos nossos trabalhos do GT, em tantos outros grupos brasileiros, né, especialmente grupos de psicanálise que vem trabalhando com isso, essas articulações elas não são exatamente uma novidade. Tá? Elas já estavam no Freud e nas primeiras gerações de analistas. Isso aparece muito, gente, num livro que também muitos devem conhecer, que foi um livro muito importante para nós, que é o Clínicas Públicas de Freud, um livro que foi publicado da Elizabeth Andanto, uma historiadora nova-iorquina, né? E foi publicado aqui no Brasil em 2019, chegou bem depois da publicação do livro, que é início dos anos 2000 nos Estados Unidos, né? E ali ela vai contar de toda essa história, né? Ela vai contar a história da chamada Viena Vermelha da década de 1920, quando Freud e os primeiros analistas aderiram às políticas de bem-estar social da Áustria, que recém se tornava, né, uma república, saindo ali daquela época que foi até a Primeira Guerra do Império Austro-Húngaro, né? E assim, dessas noções, dessa aderência a essas novas políticas de bem-estar social, né, desse pensamento republicano, também nasceram as clínicas psicanalíticas sociais em Viena, em Berlim, em Budapeste e outras cidades europeias, né? Que foram dispositivos muito interessantes, que até 1938, que foi quando os nazistas chegam, né, na Áustria, que desarticulou muitas questões ali da psicanálise, isso tudo também é um pouco contado, né, em outros lugares, mas no livro da Andanto, essas clínicas elas vinham construindo toda uma história de engajamento social no movimento psicanalítico, né? E isso se perdeu, ou isso não exatamente se perdeu. Eu não quero entrar exatamente nessa nuance que é ampla, né? Mas talvez politicamente houve algum interesse aí. Tem algumas pessoas que já falam mais abertamente, né? Da influência do Ernest Jones nesse processo, que passou a ocupar a cadeira do Freud, né, e que fez várias negociações ali com a clínica, as clínicas psicológicas nazistas, né, e que acabou, de alguma forma, também ajudando esse certo apagamento deste capítulo tão importante do movimento psicanalítico. Ele dizia um pouco que esses textos do Freud, que abordavam as questões sociais, políticas, que é uma porção deles, especialmente depois da década de 20, né? Assustado que estava com tudo que vinha acontecendo, né? Com a ascensão dos fascismos, enfim, a gente sabe que deu no que deu, né? Mas então, essa participação, né, do Ernest Jones, a gente entende que tem aí toda uma questão também das políticas institucionais naquela época. Né? Mas, enfim, a gente depois, em outros momentos, pode falar um pouquinho mais. Mas o fato é que isso tudo aconteceu, teve uma musculatura, uma densidade importante, mas esse capítulo passou a ser mais contado muito recentemente, né, em termos de história.
E a gente sabe, então, já comentei isso um pouquinho, que o Freud, na época, vinha muito impactado também pelos efeitos do pós-guerra, e tem um texto dele que tem traduções diferentes, mas se chama Caminhos da Terapia Psicanalítica, que é muito conhecido como o texto do Congresso de Budapeste, que aconteceu, acho que em 18 e foi publicado em 19, né? E esse é um texto bastante importante, onde ele mesmo enuncia o desejo de enlaçar a psicanálise com as questões políticas e sociais. E com isso ele vai mapeando, né, se a gente pode chamar assim, novos caminhos para a psicanálise no novo cenário mundial também. Ele vinha preocupado com o futuro da Europa, com o futuro do mundo, né? E sugeriu, então, na época, a criação, nesse texto, nessa fala, de tratamentos gratuitos pela via do apoio do Estado, né? Que seria, então, um novo horizonte para a psicanálise. Tem algumas coisas importantes que eu queria destacar. É um texto que não é longo, né? Não é um texto difícil, mas tem algumas coisas que ele diz ali que eu acho que são faróis para nós, né? Nesse trabalho todo que se faz. Ele trata um pouco, né, da impossibilidade dos psicanalistas se manterem só voltados, digamos, à neurose do indivíduo como locus da intervenção, né? E também ele sublinha algo que a gente encontra muito quando vai para esses trabalhos de escuta, digamos assim, no campo social, né? Que é a ideia de que onde a gente estiver escutando, seja na clínica estrito sensu ou em outros espaços, a gente não pode perder o horizonte da recusa do gozo, né? Como condição da escuta. Tem um texto que tem orientandos aqui do Gilson, né? Tem um texto que é do Gilson Iannini, do Pedro Tavares, que são psicanalistas. O Gilson é professor, colega da Nádia, né, na UFMG, e eles são também editores das obras incompletas do Freud, da editora Autêntica, e tem um texto ali onde eles evocam justamente o caráter político dessa fala de Budapeste, né? É como se ali o Freud fizesse assim um convite à abertura do campo psicanalítico, né? E com isso ele mostra a sua posição sempre tão interessante, né? De dar essa ideia de um cunho inacabado da teoria e da própria, digamos assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas da própria psicanalítica, da própria psicanálise. E com isso, o Gilson e o Pedro dizem que ele produz um ato político, e um ato político que vai, digamos, a contrapelo do dogmatismo que já se fazia muito presente, né, no movimento psicanalítico da época. Bom, e aí tentando fazer um enlace aqui com os nossos trabalhos, né, eu acho que tanto a movimentação no GT da Ampep, no nosso GT, em outros GTs também, né? Tem, eu acho que mais 5 ou 6 GTs de psicanálise na Ampep, como nos núcleos e laboratórios que nós, os membros do GT, coordenamos, né? Eu acho que a gente vem muito acompanhado, né, por uma premissa que é justamente do método freudiano. A escuta, ela deve sempre estar lá onde o desamparo do sujeito se forja em cada tempo social, né? Então, se lá na época do Freud, né, quando ele encontra o desamparo discursivo das histéricas, o silenciamento das histéricas, numa sociedade super patriarcal, machista, misógina, a gente sabe que ainda carrega muito dessa herança, né? Mas com algumas mudanças. No Brasil de hoje, a gente entende que os sujeitos que vivem em situação de vulnerabilidade social apresentam aí uma dose expressiva de desamparo discursivo. Tá? Então, a gente entende que essa movimentação toda também constitui um ato ético-político fundamental no que se refere a toda a renovação e a vitalidade da produção psicanalítica contemporânea. Tá? Bom, já falei um pouquinho da noção de dimensão sociopolítica do sofrimento, né? Que tem nos levado, então, a buscar modos de escutar o desamparo de sujeitos em situação de vulnerabilidade social em outros espaços que não só o espaço do consultório do analista, né? Então, nesse sentido,
A gente tem feito, e aqui no NUPEC a gente trabalha muito, no NUPEC Eixo 3, muito com essa questão, toda uma releitura de alguns operadores da psicanálise, né, sem abrir mão dos pressupostos da ética. Então, a gente trabalha aí com a questão da atenção flutuante, da fala em associação livre, com o tema da transferência, os sonhos, que a gente vai falar semana que vem, a questão do desejo de analista, né? Quer dizer, a ideia de desejar que o outro deseje, e a gente vai, então, operando na construção de dispositivos clínicos de escuta. Né? Aqui a gente já construiu aí alguns, a escuta Flamiry, o ensaio Flamiry, as rodas de sonhos e outros, né? Que a gente vai falando ao longo aí dessas aulas todas, né? E justamente tudo isso vai desenhando, então, esse horizonte da clínica política. Bom, tudo isso, né, a gente tem também essa noção, nos acompanha aí a noção de que a psicanálise, ela não é só uma terapêutica, né, mas ela também pode ser uma teoria crítica que participe, que nos ajude a pensar as problematizações do laço social, né, as questões coletivas. Essa é uma ideia muito trabalhada ali pelos colegas do LATESFIP. Tá? E a gente tem pensado na importância de ampliar o território do inconsciente, tá? E com isso, assim, reinserir a experiência do sujeito na escuta que se dá no campo educacional e social. Tá? Então, essas práticas que colocam o sujeito a falar de si, que vai produzindo interrogações, né, sobre o outro, sobre si mesmo, vai, de algum modo, produzindo aí condições de alteridade e de polissemia de sentidos. E isso é muito importante em tempos tão duros, né? Com tanta polarização de pensamento. Bom, uma das questões que a Elizabeth Andanto, vou retomar agora, né, para a gente pensar um pouquinho aqui essa articulação com a política, né, uma das coisas que ela conta no livro dela é o quanto a despolitização, esse movimento que eu falava para vocês, né, a despolitização da clínica psicanalítica depois da morte do Freud, custou caro a psicanálise, né? A gente sabe aqui no Brasil que tiveram efeitos bem doloridos em décadas passadas, né? Efeitos bem amargos, relativos justamente à negação da política, né? E, bom, a gente sabe que aquilo que não é colocado em palavras, que não é elaborado, que é reprimido, acaba vindo com uma força muito maior. Tá? E aqui eu queria só brevemente comentar com vocês que tem um artigo, tem muitas coisas escritas aí, né, sobre a história da psicanálise no Brasil, que estão começando agora a sair com mais profusão, mas tem um artigo que a Miriam e eu escrevemos, que se chama Origens Políticas do Freudismo e a Neutralidade, seria aqui a suposta neutralidade da psicanálise, né, como sintoma no Brasil da ditadura militar, que foi publicado numa revista chilena, né, onde a gente discute ali essa dimensão da política como causa da psicanálise freudiana desde a invenção. Esse texto eu tenho quase certeza que está lá nas referências gerais. Né? Ali a gente trabalha o quanto o contexto político e social, né, que era cheio de complexidade, paradoxos, injustiças, né? O contexto no qual o Freud, então, como judeu, viveu, cresceu, o quanto esse contexto propiciou a ele experiências e a coragem necessária para, digamos assim, criar algo que fazia, de alguma forma, uma crítica ao que estava posto, né? Então, a outra cena, né? Ele nos traz uma outra cena, né? Problematiza o que estava posto no social, imagina ali outras formas possíveis de laço que não, né, eu diria que o ódio à estrangeiridade, sustentado na segregação e no racismo, que na época dele se expressava muito, né, no antissemitismo, e a gente tem aqui no Brasil uma porção de exemplos, né, todo o racismo estrutural, a segregação social, enfim, isso são questões que a gente lê fortemente, né, no texto do Moisés. Quer dizer,
a própria descoberta do inconsciente, é por aí que vai a nossa escrita, né? A nossa reflexão, e os efeitos disruptivos que o inconsciente, que as produções inconscientes produzem, né? Desde o início, isso produziu efeitos de caráter subversivo, políticos e revolucionários naquela Europa vitoriana, e segue, né? Acho que segue produzindo. E isso mostra, então, digamos, a face política aí da descoberta freudiana. Tem uma fala do Biermann, que é muito interessante, do Joel Biermann, na Academia Brasileira de Letras, eu acho que é uma fala de 2022, né, onde ele vai justamente falar dessa articulação da psicanálise com o social, e ele diz, né, que a presença da política na relação com a psicanálise, ela foi forte desde o início, mesmo que ela tenha sido varrida para baixo do tapete, como ele diz, que é um pouco o que eu comentei com vocês, por um período de pretensa recessão política na história do movimento psicanalítico internacional. Tá? Eu já estou chegando no final para passar para a Nádia, eu só queria nomear uma linha muito clara de reflexão no tema da psicanálise, educação e política, que é trabalhada no livro e que se refere aos efeitos do neoliberalismo, né, ou capitalismo canibal, como a Nancy Fraser tem chamado, né, esses efeitos sobre as subjetividades e sobre o campo educacional atual. Bom, alguns capítulos, então, vão trazer a leitura forte, intensa e importante, gente, do Mark Fisher, que é autor do livro Realismo Capitalista, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O Mark Fisher, muitos também devem conhecer, foi um pensador, um intelectual, professor também, inglês, e o Mark Fisher se suicidou em 2017. Ele tinha uma possibilidade de análises assim muito agudas, né? Acho que não suportou tudo que viu, justamente. Recomendo muito esse livro, né? Tem nos ajudado a fazer aí muitas articulações nesses campos todos. E ele destacou, né, 2 pontos relativos à dimensão coletiva do adoecimento psíquico e social. Um deles se refere aos efeitos das práticas e dos discursos do capitalismo neoliberal para a saúde mental. E o outro é o que ele denominou de encurtamento da imaginação política, que é um ponto muito importante, né? Uma certa infertilidade imaginativa, né? Que a gente vai aí semeando, né? Com as condições, né, do nosso laço social, enfim. E ele fala muito também que essa situação se dá a partir da colonização do inconsciente, né, pelos discursos e práticas neoliberais. Ele ali foi, né, problematizando toda a melancolização que essas práticas produzem, e uma coisa que eu acho super importante que ele diz, que é a nocividade da privatização do sofrimento psíquico e todos os efeitos que isso tem para a saúde mental. Tá? Então ele vai nos mostrando assim que realmente se tem um antídoto, né, para todo envenenamento progressivo dos laços, né, que todas essas condições produz, e esse antídoto poderia ser as altas doses de coletivismo. Né? Bom, todo esse modo, né, de articular o sujeito social, que ele vai ali desdobrando na sua escrita, evoca muito, é claro, as produções freudianas, né, principalmente lá a Psicologia das Massas, a partir dali de 1920. E aqui vou trazer um elemento também que eu acho que é muito bem pontuado pelo Gilson e pelo Pedro Tavares, que é essa articulação muito interessante que o Freud, nos textos da década de 20 em diante, faz entre, de algum modo, a metapsicologia, o social, a política e a cultura. E com isso, né, ele inaugura um programa clínico e político para a psicanálise. A gente sabe que o Lacan depois retomou muitas dessas questões, e aí eu acho que conseguiu também, de algum modo, reposicionar o lugar da política na teoria psicanalítica. Então, tudo isso são elementos que vão nos ajudando a compor aí, né, essa articulação que a gente está propondo. Bom, então, talvez, né, me arrisco a dizer que essa nossa tentativa desde do GT se inspira muito nesse gesto freudiano, né,
do pós-Primeira Guerra, que é um gesto que reconheceu, digamos, a impossibilidade da psicanálise ser uma entidade ahistórica, apartada dos acontecimentos da cidade. Né? E com o livro, então, a gente busca aí, junto com vários outros grupos, né, efeitos de transformação para o campo educacional e para a própria psicanálise, digamos, em diálogo com a política. Né? A gente vem compreendendo que toda a despolitização do laço social e das práticas educativas, e a gente teve aí 4 anos mais infernais, né, mas que deixam, quer dizer, não só memórias, práticas, né, que seguem, continuam, né, a questão aquela lá da escola sem partido, homeschooling e outras, né, outras do gênero, né, vem operando muito numa certa redução realmente da imaginação e da capacidade de sonhar. Né? Por isso essa ideia também de uma certa erosão das perspectivas de futuro, especialmente junto aos mais jovens. Né? Isso tem toda uma relação, que eu não vou me demorar aqui, mas toda uma certa deserotização do laço com o saber e com a escola. Essa expressão é muito usada por um psicanalista que trabalha bastante com a educação italiano, que é o Recalcati, né? E a gente costuma escutar muito dessas questões nas queixas dos professores. Né? Então, quando a gente articula a política como um terceiro eixo nesse tripé, né, a gente pensa aí que se amplia a possibilidade justamente de resgatar sonhos, resgatar a vivacidade do saber, junto às escolas, aos professores, né, aos jovens, aos alunos, enfim. Tem uma ideia, né, que eu acho que complementa um pouco essas questões, que é do Didi Huberman, que é também um pensador que a gente trabalha muito aí quando trabalha a questão dos sonhos, que a imaginação, além dela ser uma pulsão de vida, a gente não pode perder a dimensão de que ela é sempre política. A imaginação e os sonhos lidam sempre com algo por vir, né, com uma abertura que está associada à criação de novos sentidos e, portanto, à construção de novos futuros. E agora sim, é a finaleira, né? Eu queria só trazer um elemento aqui, que também é do Mark Fisher, né? Ele tem uma questão que ele traz que é muito interessante, né? Já, né, se suicidou em 2017, então já naquele momento ele dizia que a sociedade se encontrava, né, sem possibilidade de produzir uma política acoplada ao nível do desejo. Quer dizer, a gente não estaria, na visão dele, né, a gente estaria subtraído da capacidade, como ele dizia, de instrumentalizar a libido para fins políticos. Né? O que ele diz que nos transformaria numa espécie de zumbis. Né? Toda essa dificuldade, então, de sonhar com novos futuros, imaginar outros destinos. Então, não sei, a gente também entende que o que a gente está propondo é justamente, nessa articulação, é justamente uma forma de resistir ao estabelecimento do modo zumbi. Tá? Gente, eu acho que é isso, esse arrazoado aí. Talvez tenha falado mais do que deveria aqui pelo tempo, né? Mas a gente ainda tem um tempinho. Nádia, te passa aí o microfone e depois a gente vai para um bom dedo de prosa. Obrigada, Rose. Eu vou continuar esse diálogo com a Rose, né? Porque nas discussões que a gente tem realizado, né, no grupo do GT, o tema da política ele tem ocupado cada vez mais um lugar de destaque, como a Rose apontou. Inclusive, a gente está pensando mudança, né, do título aí do nosso grupo de GT para incluir política. E a gente tem discutido esse lugar da política no mundo contemporâneo, dominado aí pelo discurso capitalista, pela tecnociência, né? E também interrogando de que forma que a psicanálise pode contribuir para restituir a política na sua dimensão de laço social, né? Então, a gente fez alguns diálogos com a Miriam de Bier Rosa, né? E a partir desses diálogos e das nossas pesquisas e práticas clínicas, né, no campo social, essa dimensão sociopolítica do sofrimento
é que uma discussão que está presente aí desde as clínicas sociais de Freud, como a Rose apontou, né, elas têm ocupado um lugar assim de destaque nas nossas reflexões, né. Existem diferentes reflexões e leituras possíveis, né, sobre essas relações entre a psicanálise e política. E aí, a Rose, ela trouxe, né, uma leitura, uma reflexão muito importante desde Freud, né, e eu queria fazer um recorte de uma leitura possível a partir de alguns textos de Lacan, né. Na sua famosa tese, O Inconsciente e a Política, Lacan vai propor o inconsciente como discurso, como laço social, uma possibilidade de a gente interpretar, né, essa frase do Lacan. E o laço social, segundo Lacan, diz respeito a essa relação entre os seres que se sustentam do discurso e, por meio dele, assumem as modalidades da época e as marcas do seu tempo. Então, se o inconsciente é a política pode ser pensada como um laço social fundamental que funda a vida em grupo, em comunidade. Segundo Escoffaré, um laço que assegura a coexistência sincrônica do corpo de falantes e que impõe ao sujeito uma regulação do gozo, uma vez que as entradas na linguagem na vida em sociedade implicam renúncia, partilha, distribuição, cessão, troca, né? E não troca, e vamos dizer, de gozo. Mas existe uma outra perspectiva da política, né, que é a política no seu sentido tradicional, ou seja, enquanto exercício do poder, dominação, enquanto instituição social do governo, né, que é o discurso do mestre por excelência. No seminário 7, Lacan já destacava o declínio radical da função do mestre, né, a partir de uma revolução, que ele vai chamar assim, né, que afetou as relações interhumanas, que é a ascensão do pensamento utilitarista. Depois, em alocução sobre as psicoses da criança, ele vai anunciar o que ele chama de uma mudança na civilização, a entrada em uma era planetária, e efeito do progresso da ciência nas estruturas sociais. No seminário 17, ele vai indicar uma modificação do discurso do mestre antigo, provocada pelo desenvolvimento da ciência, com um uso progressivo da ciência pela política. E, nesse sentido, Escoffaré vai chamar a atenção para o fato de que as modificações mais profundas no discurso do mestre se deram porque a ciência passou a ser amplamente utilizada pela política, chegando a se tornar um aparelho do Estado para dominar e controlar os cidadãos. É o que a gente vê, por exemplo, a partir da discussão que Foucault vai fazer da biopolítica, né? Ou seja, em função desse amplo uso, toda a política moderna passa a situar-se em uma dependência estreita em relação à ciência e ao seu discurso, aos seus princípios de análise, de redução e universalismo, né? Se a Declaração Universal dos Direitos Humanos promoveu uma primeira universalização, somos todos iguais, né? Fundando aí uma sociedade da igualdade, da fraternidade, promovendo um avanço social e político, essa igualdade e fraternidade também criaram uma sociedade da segregação do diferente, né? Em Psicologia das Massas, Freud já anunciava que a fraternidade da massa precisa de um inimigo excluído para ganhar consistência, né? Lacan, quando ele se refere aos campos de concentração, ele vai falar dos campos de concentração como consequência do remanejamento dos grupos sociais pela ciência e, nominalmente, da universalização que ela ali introduz. E vai supor que o nosso futuro de mercados comuns encontrará seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação. Bom, então, essa mutação do mestre, que é efeito da ciência moderna, instala o saber na posição de agente do discurso e produz, a partir da manipulação desse novo saber, as condições para o estilo capitalista. Ou seja, vai ocorrer a redução dos saberes a um único mercado. Então, a mutação do mestre para o seu estilo capitalista é referida, né,
há um momento histórico, segundo Lacan, que ele vai dizer o seguinte: a partir de certo dia, o mais de gozar se conta, se contabiliza, se totaliza. Aí começa o que se chama de acumulação de capital. E o Lacan vai dizer que o capitalismo reina porque está estritamente ligado à ascensão da ciência. Lacan, então, ele vai proferir, né, o matema aí do discurso capitalista e vai dizer que esse discurso é um discurso astucioso, porque, ao contrário dos outros 4 discursos que se fundam, né, numa impossibilidade estrutural, exercendo a função de laço social para os sujeitos, o discurso capitalista vai promover uma ruptura no laço social. As relações são estabelecidas tomando o outro sempre como objeto, não como sujeito. Então, o discurso capitalista, ele elide a castração. Ele não oferece espaço para a existência do sujeito dividido, não todo. É um discurso que visa eliminar a dimensão de impossibilidade que é inerente ao laço social e à subjetividade, com a promessa de que a falta estrutural pode ser suturada através dos objetos de consumo. Então, o mestre antigo foi substituído pelo saber universitário e pelo mais de gozar capitalista, né? Dardot e Laval, né, no livro que chama Nova Razão do Mundo, né, ensaio sobre a sociedade neoliberal, ele chama atenção para o surgimento da neogestão no discurso neoliberal, que vai ter uma série de incidências aí, tanto no laço social como profissional, né, na escola, na educação, nas subjetividades. Uma modelagem que torna os indivíduos aptos a suportar as novas condições que lhes são impostas, enquanto, por seu próprio comportamento, contribuem para tornar essas condições também cada vez mais duras e mais perenes. Essa neogestão corresponde a uma nova fase mais sofisticada, mais individualizada, mais competitiva da racionalização burocrática. Esse novo governo dos sujeitos pressupõe que a empresa não seja uma comunidade ou um lugar de realização pessoal, mas um instrumento, um espaço de competição. E ela passa a ser apresentada, assim, idealmente, né, como o lugar de todas as inovações, da mudança permanente, da adaptação contínua, né, às diversas variações do mercado, e especialmente uma busca de excelência, de uma falha zero. Então, dessa forma, a empresa ela vai se tornar não apenas um modelo geral que deve ser imitado, mas uma atitude que deve ser valorizada desde a infância, né? Na criança, no aluno, né? Estabelecendo uma correspondência íntima entre o governo de si e o governo da sociedade. A empresa vai definindo uma nova ética, certa disposição interior, o que ele chama de um certo ethos, que deve ser, eles, né, chamam, um certo ethos que deve ser encarnado como um trabalho de vigilância sobre si mesmo. E os procedimentos de avaliação vão se encarregar de reforçar e verificar esses procedimentos de avaliação que estão aí, né, espalhados nas diversas instituições sociais, né? Então, o interessante é pensar que trata-se de uma lógica que visa a eliminação do real, né? Como está no cerne aí da neogestão, né? Falha zero, né? E aí entra a nossa discussão, que é a política da psicanálise, né? A gente pode pensar, a partir dessa ideia, né, de totalização, né, de um modelo neoliberal, né, a gente pode pensar a política da psicanálise a partir do paradigma do não todo, né? A noção de não todo, que foi introduzida por Lacan, e se refere a um modo de gozo não todo, que escapa à organização fálica, se apresenta como um transbordamento, como um gozo a mais, a gente tem uma outra dimensão do não todo, que pode ser referida ao que não fecha um conjunto, que não tem uma unidade, uma unicidade, né? E não se apresenta de forma completa. E é essa dimensão da incompletude que pode ser pensada, então, como uma política da psicanálise, né? Porque Lacan vai dizer que no cerne do inconsciente há uma falta de saber sobre o sexo e a morte. O real marca a impossibilidade radical
de representar o não representável do próprio sistema da linguagem, como diz Laclau, né? Haverá sempre um ponto limite onde o saber se torna impossível. E o sujeito advém como efeito desse vazio, né? O real marca a impossibilidade de fazer um com o outro, que Lacan vai formular na sua proposição: a relação sexual não existe. E os laços sociais são estruturados a partir desse ponto de impossibilidade, né? Então, existe uma inadequação radical do sujeito diante de qualquer projeto que se pretenda totalizante. Zizek vai chamar a atenção, né, para o sintoma, que seria o que é o que subverte esse princípio universal, essa totalidade, né? A tentativa de inscrever seu traço singular nessa dimensão universal do outro, então, ela pode se dar pela via do sintoma. Bom, aí a gente tem uma questão, né? Não é possível eliminar o real da condição humana, porque, como furo na estrutura do sujeito, ele não é eliminável. Mas na foraclusão do sujeito, operada pelo discurso capitalista, o que se rejeita é o seu gozo. E como a Rose já tinha mencionado, isso que é rejeitado reaparece no real. E o real, se ele retorna de qualquer forma, né, o risco é que ele retorne na forma de uma violência disruptiva, né? Aí no laço social, contra o outro ou contra si mesmo, né? Então, a psicanálise, ela vai denunciar esse caráter ideológico das universalizações hegemônicas, buscando dar lugar a esse sujeito nos diversos espaços sociais e institucionais, a partir de diferentes dispositivos clínico-políticos, né? Fazendo furo em qualquer lógica totalizante, promovendo aberturas para o não todo, né? Então, é a partir dessa perspectiva que esse grupo de professores aqui se orienta, fazendo um contraponto radical aos demais discursos hegemônicos que visam apagar as diferenças e que produzem segregações. Então, é essa discussão que a gente também pretende fazer aí durante essa disciplina. Bom, vamos passar a palavra para vocês, se vocês querem comentar alguma coisa, perguntar. E a gente ainda tem um tempinho. Legal, Nádia. A gente vai se complementando, né? Se articulando. Gente, olha só, então, a gente tem ali o texto, né, que eu acho que não foi muito grande. A gente poderia, né, a partir da leitura de vocês e fazer agora aí um diálogo, né? Porque o mais interessante é isso, né, gente? É a gente poder trocar ideias e poder articular a experiência dos campos onde as pesquisas de vocês estão inscritas, né, com esses elementos aí teóricos. Se alguém quiser comentar a própria pesquisa, que dialoga, né, com o que a gente está conversando aqui hoje, fique à vontade. Assim, não se acanhem, né? Às vezes, talvez seja mais difícil aqui na tela, mas vamos lá, vamos por associação. O que foi evocando, né, para vocês, desde a busca desse seminário, porque talvez os significantes usados no título, né? Vamos lá, Danilo. Eu acho que eu trago de uma experiência que a gente estava conversando ontem até, no nosso grupo de extensão, né, que a gente faz extensão numa escola de periferia aqui em Santa Maria, e a gente ajudou esse grupo a preencher editais para ter fomento para um grupo de dança que ocorre nessa escola. E aí eles foram ganhando editais e foram se apresentando, e eles têm uma apresentação no Teatro 13 de Maio, que é o principal teatro da cidade, que fica no centro e tal.
e quanto que isso está mobilizando muito as crianças que participam do projeto, no sentido de que eles não podem errar mais nas apresentações. Então, todo esse nervosismo com esse ser perfeito, né? E a gente estava discutindo isso, conversando sobre isso no grupo durante a supervisão, né? Do quanto que isso é muito cruel para essas crianças, assim, e de tudo que envolve, até pela questão social, racial também, né? Da onde eles vêm, desse bairro de periferia, assim. Mas o que me chamou a atenção é o quanto que esse discurso já está impregnado desde a infância, assim, né? Esse discurso muito cruel desse ideal de perfeição, né? E se a gente for pensar ainda mais numa comunidade que não é olhada em nenhum momento, quanto que isso acaba mobilizando mais angústia ainda, né? Mas só para fazer um comentário, assim, que essa busca por excelência, essa competitividade, ela está muito presente, não só nessa escola, mas como em outras também. E justamente o nosso ponto, conhecendo a comunidade, já faz tempo que a gente trabalha lá, e conhecendo a escola, o quanto que a gente pensou em trabalhar justamente pela via da coletividade, né? Do quanto que eles, enquanto grupo de dança, podem se cuidar um dos outros, né? E se dar apoio quando um erra ou quando o outro erra, assim, né? Que também faz parte desse processo, né? Em algum momento tu errar e também pensar artisticamente que às vezes a falha ou o que a gente chama de erro pode ser algo muito bonito também, né? Pode ser uma produção muito bonita também. Então, só para fazer um comentário, assim, porque foi algo que me angustiou muito, assim, sabe? Esse sentimento, assim, do quanto que a gente está vivendo num momento muito cruel, que a gente exige, né, essa perfeição toda, e a gente retira toda essa espontaneidade da dança, a espontaneidade da arte, assim. Uhum. Muito legal, Danilo, gostei muito desse comentário, porque como que a gente está vendo um sofrimento psíquico dessas crianças e adolescentes, né, pressionados aí nessa lógica do desempenho, da competitividade, da produtividade, essa excelência, né, que é exigida em termos de comportamento, né. O Danilo é bom de prosa, ele está aí no nosso GT interno do NUPEC, de Psicanálise, Educação e Política, e a gente tem debatido essas coisas. Mas eu vou pedir perdão, em primeiro lugar, ao Abel, que a gente não nos descreveu, né, Nádia? Então, Sim, eu sim. vou fazer isso agora, tá? E depois tu faz, e a Ok. gente dá continuidade a essa bela discussão aí. Abel, eu sou uma mulher branca, loira, um pouquinho de farmácia, né? Como é que diz? As mulheres não ficam velhas, ficam loiras, né? Cis, uma mulher cis, eu uso óculos, um óculos que é um rosinha bem claro. Eu estou com uma blusa que é um degradê de rosa também. Atrás de mim tem uma bagunça tão grande de livros que nem uma colega comentou, que está bem nublado, assim, né? Eu coloquei aqui na tela para ninguém ver. Tem uma mesa bem bagunçada. Acho que é isso e te peço desculpas por não ter feito antes, tá? Abel, Abel me conhece, mas eu acho importante também me apresentar. Eu sou branca, cabelos cacheados, castanhos, cis, uso óculos, né? Atrás de mim tem uma estante com livros, e estou com uma blusa estampada marrom. Sim, então tá, vamos dar sequência aqui, o Abel até está aqui na fila, né? Só queria dizer que tem aqui um comentário do Naum, que já tinha sido feito no chat, o apagamento das diferenças no discurso neoliberal também não se daria pela captura das formas diferentes de vida? Daí a Luciana diz, Rose, tu mencionou dose de coletivismo como antídoto. Estava te referindo ao Mark Fisher em qual obra? Achei que isso tem a ver com um dos meus estudos sobre grupalidades. Né? Joelma, eu não sou da psicologia, então tem uns termos que me escapam, peço desculpas. A professora Rose falou sobre deserotização, se ouvi a palavra certinho.
A senhora poderia falar mais sobre isso ou repetir a referência que a senhora citou? Tá, certo. Como é que a gente faz aqui? A gente comenta essas coisas junto com a questão agora do Danilo e depois passa para o próximo, ou a gente dá a palavra e depois faz um comentário mais geral? Nádia? Eu acho que a gente podia abrir primeiro para as perguntas e depois responde, né, de uma vez, eu acho melhor. Tá. Você não acha? Vamos lá, depois ajudem na memória, mas vamos lá. Então, a Karine. Bom dia, tudo bem? Na verdade, é mais um comentário mesmo que eu vinha pensando aqui enquanto o colega falava, que me remeteu muito à minha pesquisa, onde eu estou trabalhando com a psicanalista Françoise Doutor, que foi muito responsável por também fazer essa abertura assim, da psicanálise para o social, né? Ela que fazia transmissões na rádio, que ia à televisão. Então, eu estou hoje fazendo uma pesquisa na área de educação, né, no programa de pós-graduação em educação, pensando nessas questões relativas ao ingresso à vida escolar, e, enfim, à educação de crianças, e fiquei pensando muito aqui nessa autora que muitas vezes passa despercebida, assim, né, mas que teve uma importância muito grande quando a gente pensa na psicanálise, assim, no social. Então, só queria fazer um comentário mesmo, né, bem breve, assim, sobre essa questão também. Legal. Depois, Agora é Bel? Agora sou eu? a Bela. Uhum. Tá. Eu queria só comentar um pouco, assim, porque à medida que vocês foram falando, foram me acontecendo assim, alguns insights teóricos, e, assim, se vocês puderem comentar depois, eu ficaria muito feliz, porque, na verdade, meu trabalho é o impacto das relações parentais de filhos com deficiência visual para a vida adulta e profissional. Então, se vocês me permitem, eu vou ler um pouco do que eu escrevi, e depois, se vocês puderem comentar, pode ser que eu tenha cometido aqui alguma gaffe teórica ou alguma coisa que talvez não se sustente. O que eu escrevi aqui foi a visão dos pais em um filho com deficiência cuja a falta é a castração, estão presentes o apagamento das diferenças que se impõem como realidade. No entanto, este furo-narcismo pode ser apagado por uma exigência de um acesso desses filhos, onde a realidade deve atender ao gozo perene desses filhos, impedindo que o laço social se forme na constituição do sujeito. Neste caso, o capacitismo parece ser instalado através da superproteção que mascara a culpa pela rejeição da castração. Foi o que eu pensei, assim, no momento, e, assim, foram alguns insights que foram acontecendo aqui ao longo da fala de vocês, e se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Obrigado. Obrigado pela descrição, professora Rose, professora Nath. Abel, tu poderia só, assim, são muitas questões, tu poderia só elencar dentro dessa tua escrita o que nas falas te evocou? Assim, se tu pudesse dar uma sublinhada. Desculpa, eu me atrapalhei aqui com o teclado. Bom, assim, o que me vem à cabeça é que esses pais, eles têm uma dificuldade, né, porque quando vocês falam aí do capitalismo, né, dessa dificuldade de entrar no laço social, né, pelas pessoas, dessa impossibilidade de errar e de falhar, né, naturalmente, para os pais, onde existe o nascimento de uma criança com deficiência, existe, obviamente, um luto do filho idealizado, né? Só que a sociedade ela impõe para o sujeito essa perfeição. E dentro dos recursos, né, que são
possíveis, né, para atender às necessidades desse público de pessoas com deficiência, né, existe uma exigência desses pais para que essas crianças fiquem eternamente gozando a partir do que o capitalismo pode oferecer para ela, né? E, de uma certa forma, isso me parece remeter a um certo capacitismo, né? Porque muitas vezes impede o sujeito de lidar com essa falta, né? De ter contato com o real. E foi mais ou menos isso que eu pensei quando eu escrevi. Eu não sei se eu consegui fazer mais claro. Agora eu entendi um pouco mais a tua questão. Ok. Depois do... Obrigado, Abel. Depois do Abel, quem é que estava aqui de mãozinha? Jefferson. Olá, me escutam bem? Sim. Ok. Bom dia a todo mundo mais uma vez. Eu sou aluno especial aqui na disciplina, eu faço doutorado em estudo da linguagem na Universidade Estadual de Londrina, que fica no Paraná, e a minha pesquisa é sobre o mal-estar docente no ensino de língua inglesa, né, por esses professores, mas ao mesmo tempo que eu também faço parte desse quadro de professores da rede estadual do Paraná. Então, assim, só um breve comentário, quase como uma denúncia também, porque eu acredito que não tem ninguém do Paraná aqui, e nesse período eu estou afastado por conta do meu período de sanduíche aqui. Eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo o doutorado de sanduíche, mas assim, é quase que se confunde esse mal-estar que eu estou pesquisando com aquilo que eu estou vivendo enquanto docente, e a parte da denúncia que eu me referi é que a gente está vivendo uma era que eu acho que está se espalhando pelo país como um todo, pelo Brasil como um todo, que é a plataformização. Então a gente tem uma plataforma de ensino de língua inglesa de um ponto de vista bem estrutural, que já está rompido dentro do campo da linguística aplicada, essa visão de língua como uma estrutura só, né? E a gente acaba vendo, assim, eu estou vivenciando e vendo e observando um efeito de apagamento da figura do professor dentro do contexto de educação básica do Paraná, não só de língua inglesa, mas de maneira geral, assim, a gente tem muita cobrança e muita, beira, assim, uma pressão, e quando eu li lá no texto de hoje, né, que fala sobre a psicanálise como algo que provê algum tipo de ferramenta para lidar com esse líder totalitário, foi o que me remeteu, assim, mais sobre o texto, mas também na fala das professoras aí agora. Foram muitas coisas evocadas, mas acho que o que mais se destacou foi isso, assim, esse apagamento que a gente está vivenciando, experimentando dentro do campo da educação básica ali no estado do Paraná, com essa era de plataforma que nos exigem números e números e pressões, assim, e assim, com alguns mecanismos de tipo, se os seus estudantes não alcançarem a meta o número de uso mínimo durante o mês, durante a semana, você precisa fazer novas projeções, assinar documentos que você está se responsabilizando para que melhore esse índice. Então, a gente tem vivenciado muitos números, assim, totalmente nocivo para essa questão de sujeito que a gente acaba perdendo enquanto sujeito ali, enquanto figura do professor como referência. A gente está se preocupando muito mais com plataformas do que com esse laço que a gente tenta criar com o estudante. Então, eu vejo como está sendo muito prejudicado. Então, era só esse comentário, quase que denúncia, que eu queria fazer. Muito obrigado. Muito importante, Jefferson. Obrigada. Vamos passar para outros, depois a gente comenta, né? Eu acho que depois é a Catiele. Bom, eu sou estudante de mestrado da UFES, Programa de Psicologia Institucional. Diante do texto e das colocações que foram feitas agora, eu fiquei pensando na dimensão de política, educação, gênero e psicanálise. Eu estou pesquisando sobre o a autonomia, os processos de autonomia de jovens que são acolhidas em repúblicas públicas. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um programa, uma política que tem para receber, para acolher jovens que passaram pelo período de
institucionalização no acolhimento de casal lá, completaram 18 anos e após esse período não tinham para onde ir, então foi criada essa política da República Pública de Jovens, onde eu trabalhei e me gerou questões que hoje eu pesquiso, e foi especificamente com jovens, com meninas. E quando vocês falaram, assim, dessa articulação de desejo e política, né, desse desafio, eu fiquei pensando do desejo da mulher, do quanto que políticas para mulheres são difíceis de serem incluídas, a não ser por um viés capitalista universalizante, né, do que seria ser mulher, e do quanto que isso restringe a capacidade de sonhar, de imaginar, né, até mesmo pensando nessas jovens com quem eu trabalhei, e também pensando numa outra coisa, que é os processos de violência contra a mulher e esse não dito no corpo e como que afeta a dimensão do desejo, né, a dificuldade de articulação com a política. E eu queria saber, assim, se tem autoras que vocês podem sugerir que relaciona feminismos e psicanálise, mulheridades e psicanálise, pensando nessa questão da política, a dimensão do desejo, esse não dito no corpo, nos processos de violência, como que isso afeta o desejo, né? Os silenciamentos das mulheres, porque isso também é algo que eu falo nessa minha pesquisa, né, que são jovens que passaram por violência. É isso. Ótimo. Muito bom, gente. É uma porção de questões, né? Eu não sei como é que a gente faz. Eu vou comentar algumas coisas, que são algumas, e eu acho que depois tu comenta outras, Nádia. Pode ser? Eu acho, assim, muito rico tudo isso, tá? Que vocês estão trazendo. E vou começar um pouco. Teve alguém ali, não lembro bem o nome, que falou da questão do coletivismo. Tá aqui eu acho que foi a Joelma, né? Não, a Joelma falou da deserotização. A Luciana, que começou perguntando da dose de coletivismo como antídoto. Sim, eu estava me referindo, né, especialmente ao Mark Fisher, nesse livro que eu comentei com vocês, que é o Realismo Capitalista, do Mark Fisher, ele vai trazer essa ideia, né? E eu acho que isso é um consenso quando a gente lê também o Dardot e o Laval, que a Nádia referiu, que também são dois sociólogos franceses que trabalham muito com a questão da educação e trabalham também muito a partir da psicanálise, né? A gente vê que a questão do individualismo excessivo, que é uma premissa do neoliberalismo, do capitalismo tardio, enfim, e que que vem nos colonizando, né? Eu ia dizer colonizando a nossa alma, mas o Fischer vai dizer colonizando nossos inconscientes já há muito tempo. Eu acho que isso vai produzindo um esgarçamento justamente dos laços, né? Se a gente for pensar aí num cotidiano, toda a estrutura mais coletiva das trocas sociais, isso eu acho que vem se enxugando, tá? De diferentes formas, assim. E isso vai formando as nossas subjetividades, e eu acho que uma das linhas de reflexão do Fischer tem a ver com isso, o quanto a gente também vai adoecendo por esse excesso de individualismos, tá? De não compartilhamento. Então, é nesse sentido, Luciana, que eu estava me referindo, e aqui eu junto um pouco a questão do Danilo, né, também. Eu acho que tem uma redução da subjetividade, né, quando a gente entra com o paradigma da escuta, um pouco aí do que a gente foi trazendo, né, e do que vocês vão ler no livro, é justamente pensar ainda um lugar para o sujeito. Isso é no campo da educação, isso é nas relações, isso está aí posto de forma geral, né? Eu acho que também na fala, talvez, do Jefferson, né? Essa erosão da dimensão transferencial com o campo educativo e daí com a figura do professor, né? E por isso a gente vem debatendo muito essa crescente demonização do saber do professor, seja o professor da escola,
escola fundamental, seja o professor da universidade. A gente vê, vamos dizer assim, né, tentando criar algumas linhas de raciocínio, que um dos ataques fortes, frontais, da extrema-direita, que não é algo só do Brasil, né, tem sido nessa direção. E aí eu quero agregar aqui uma outra questão que a gente vem discutindo bastante aqui no NUPEC e discutindo na nossa pesquisa também multicêntrica de saúde mental na universidade, que a gente vai fazer, depois a gente vai passando isso para vocês por e-mail, a gente vai fazer um evento que comentamos aqui rapidamente na Federal Fluminense. A gente vem discutindo muito um livro do Dardot e do Laval, que se chama A Escolha da Guerra Civil, tá? Porque tem toda essa produção que eles fazem muito na direção da educação, então a gente vem trocando, vem usando uma gramática, digamos, neoliberal, também na educação. Isso vai fundando pensamentos, raciocínios, vai como que a gente vai internalizando, né? Então, tudo isso que a Nádia abordou, acho que de uma maneira muito interessante, o empresário de si mesmo, né? Essa forma, as técnicas de desenvolvimento, enfim, que retiram de um pensamento da empresa e trazem para a escola. E nesse livro da Escolha da Guerra Civil, acho que eles nos apontam assim para essa questão da guerra civil, das polarizações, como uma ferramenta, um dispositivo também desses discursos e dessas práticas, que a gente pode pensar que mais recentemente tenho compreendido assim, eles entenderam que o campo da educação é algo muito fundamental, né? É onde vão talvez tentar fabricar esse sujeito empreendedor de si mesmo desde as entranhas, né? Porque por muito tempo, eu acho que a esquerda olhou, o pensamento progressista olhou muito mais para o campo educativo. Então, assim, eles vão falar da escolha da guerra civil, e a gente tem tentado pensar um pouco o quanto também a universidade, digamos, o campo da educação, a universidade, a própria escola, são lugares, né, de ataques, porque também constituem ali como um campo de guerra civil, né, onde vão fomentar esse modo de convívio, né, e outras questões aí vão se erodindo, vão se esfacelando, né. Eu acho que isso e aí isso tudo vai constituindo condição para pensar na deserotização do saber, que alguém perguntou aqui, que é a Joelma, né? Então, essa coisa de que a gente já não vê mais o horizonte da formação educacional, isso a gente vê nas falas, talvez especialmente dos adolescentes, né? Dos jovens universitários, a gente já não vê esse horizonte como uma questão de futuro, né? A gente vê uma erosão também dos sonhos de futuro, né? da imaginação do futuro passando por esses lugares, né? A deserotização, já vou encerrar, mas a deserotização do saber é uma expressão do Massimo Recalcati, que é um psicanalista italiano, né? Ele tem alguns livros traduzidos no Brasil, mas o livro que eu estou me referindo mais se chama La Hora de Classe, por una erótica de la ensinância, né? Quer dizer, a hora da sala de aula, por uma erótica do ensino, que eu acho que é uma questão que nas experiências com o campo da educação a gente escuta muito, né, dos professores, assim, e também escuta do lado dos alunos de uma outra forma esse discurso. Então, acho que isso é muito importante, né? Esses dias, numa fala que eu fiz em outro lugar, na Flaxo, alguém dizia o que acontece que a gente já não, como assim, não consegue emprestar sabor, né, para os estudantes, para os alunos e, em geral, por essa via do estudo. Bom, daí toda a discussão também das telas, das novas tecnologias e por aí a gente vai, né? Sobre a questão, só por fim, do Abel, né? Abel, muitos anos atrás, eu trabalhei bastante com a clínica dos transtornos, né, que a gente chamava assim, e daí crianças com sindrômicas, tudo isso. Eu me lembro que a gente fazia toda uma discussão, digamos assim, e isso apareceu na tua fala, né, o filho que vem no lugar
do filho idealizado, filho, entre aspas, estragado, que vem no lugar do filho idealizado, a ferida narcísica dos pais, a necessidade de fazer toda uma elaboração disso. E aí eu acho que se a gente pensar em tudo isso que a gente está discutindo, né, e o modo como, digamos, o paradigma mesmo da ciência, a ideia de um saber sem furo, né, de um saber sem falta, tudo isso vai fundando também modos da gente se relacionar familiarmente, pessoalmente, socialmente. Eu acho que realmente deve estar muito mais difícil, é uma clínica que eu não faço mais essa, né? Mas se a gente já discutia isso anos atrás, eu faço ideia que atualmente, imagino que isso seja muito mais difícil, né? Para os pais elaborarem, é tudo muito acelerado, tudo tem que ser muito perfeito, né? Teve uma questão do Naum também, que eu acho que daí dialoga com isso agora, né, com a questão do Abel, que me parece do Naum aqui no chat, né, da questão das diferenças. Eu entendi assim, de que haveria um apagamento das diferenças no discurso neoliberal, essa planificação, né, essa coisa de massa, assim, que eu acho que a Nádia tocou de uma maneira muito feliz nisso, e eu acho que daí o apagamento, né, da pluralidade de sentidos. Eu diria assim que tem duas questões que a gente precisa trazer de volta para a nossa vida. É a possibilidade da polissemia, né? Isso a psicanálise traz no seu bojo, na sua ética, assim, mas relembrar isso nas nossas práticas, né? A possibilidade da abertura da pluralidade de sentidos e a questão dos coletivismos, né? A saída é coletiva. Isso. Eu queria comentar brevemente também, assim, achei todos os comentários muito interessantes, assim, o Danilo traz essa questão do que a gente estava comentando sobre essa lógica, né, empresarial, neoliberal, né, da competitividade, né, desse espírito assim, competitivo que desde a infância começa a ser formado, né? A gente tem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, algumas escolas privadas, que elas promovem isso, né? Tinha uma das escolas que quando os alunos iam para fazer a prova, por exemplo, vestibular e tal, eles iam com a blusa da escola escrita assim, yes, estresse, né? No sentido de que estresse é uma coisa boa, né? É uma coisa que produz. Então, essa competitividade que é estimulada assim, desde a mais tenra infância, e que apaga, né, qualquer diferença, assim, não tem lugar para o sujeito, né, todo mundo tem que corresponder a um determinado ideal, que, na verdade, né, nas escolas privadas, a gente sabe disso, né, atende aos interesses da escola, que a escola está inserida numa lógica competitiva e quer mostrar que ela tem aí os maiores índices de aprovação, tá. Então, quer dizer, não tem lugar para isso. E uma coisa que a gente também discute, né, no GT, Rose, que é essa questão do declínio da função política da palavra, dessa palavra que faz laço social, nessa nossa época, né, em que o saber, pensando bem o Estatuto do Saber na psicanálise, né, saber é laço social, né, saber envolve o outro, né. Lacan dizia, né, e isso é bem freudiano também, que o saber é algo a ser apropriado, né, do campo do outro. Então, o saber é laço social. Numa sociedade, né, que cada vez mais individualista, né, que o outro é uma ameaça, é alguém que está competindo comigo, né. Então, tem um declínio do saber. E o que a gente está vendo no lugar do saber é informação, né. Eu acho que essa discussão, assim, é também uma discussão importante, né, para o Jefferson, para o Danilo, né, que trazem essa lógica. E aí a gente está vendo o apagamento da figura do professor. Bom, gente, para a gente, saber envolve transferência, laço social, né? Isso Freud já dizia, né? Como que é importante a figura do professor, né? Nessa transmissão aí do saber. Então, o que a gente está vendo hoje? Desinteresse pela aprendizagem, tédio, né? Falta de desejo, assim, eles não veem. Então, essa substituição do professor por plataformas, né?
que isso vai provocar no campo da educação, né? Essa erosão, né, não só da subjetividade, mas da própria educação e do saber, né, nesse sentido que a gente conhece o saber da psicanálise, né, que envolve o laço com o outro, que é sempre não todo, e que o desejo é tão importante, né? É o que nos move, né? Que nos leva a buscar conhecimento, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa é uma questão, assim, muito importante que a gente tem que fazer no campo da educação, né? O Abel traz a questão, né, do luto do filho idealizado e como que a sociedade impõe aos pais uma perfeição, né? Eu também, assim como a Rose, eu tive um percurso nessa área da infância durante muitos anos, trabalhando com isso, e também dos transtornos, entre aspas, né, esse termo, e isso era uma discussão que a gente fazia muito, a superproteção, esse luto pelo filho idealizado, que às vezes era um luto que nunca era feito, né, que era eterno, assim, a dificuldade de aceitar a diferença, né? E na nossa sociedade isso é mais ainda forte, né? Como a Rose também marcou, e aí vem talvez uma série de exigências com relação a esse filho que é diferente, né? E uma série de produtos e ofertas do mercado que, de alguma forma, se propõe, né, a suturar essa falta, né? Fico imaginando isso. A Karine, né, trouxe a questão da Françoise Doutor, eu li muitos livros da Françoise Doutor, né, e ela tinha, ela fazia um papel importante no sentido de levar a psicanálise a público, né, e ela também tinha um trabalho social e político, assim, muito importante. Bom, a questão da Catiele, eu acho que tem muita gente trabalhando com esse tema das mulheres, do feminino. Eu posso dar uma olhada aí sobre algumas referências, talvez aqui colegas também possam passar referências nesse campo, né, da violência contra a mulher, como que repercute no corpo, né, referências aí sobre feminino, política. Tem várias pessoas que no programa, né, de pós-graduação em psicologia da UFMG, que estão fazendo pesquisas, e eu posso também procurar com essas pessoas referências aí mais atuais, né. Bom, mas eu acho que é isso, né, essa discussão vai continuar durante todo o curso, né, toda a disciplina, nas várias aulas que vocês terão, né. Eu só, assim, vou aproveitar, né, para pegar esse gancho último da Nádia, né, quando a Nádia fala aí de a gente tem muita informação, né, mas tem pouca transmissão. E quero lembrar aqui que quem pensou isso de uma maneira muito interessante, lá na década de 1930, esse tempo tão rico, foi o Walter Benjamin, né, que dizia que a gente tem muita informação, imaginem, lá tinha muita informação para trocar, mas pouca experiência, né? Pouca história para contar. Era mais ou menos esse o trocadilho que ele fazia, que eu acho que tem muito a ver, né, com isso que está aparecendo aí, porque ele já se dava conta dessa redução da subjetividade nos laços. Ele não era psicanalista, não era desse lugar que ele falava, mas era um crítico literário finésimo, né, e com um pensamento muito aguçado sobre a crítica social, e ele já se dava conta dessa dimensão. E isso tem tudo a ver com a falta de sabor no saber, né? Que também a gente está falando que tem a ver com a erótica, né? Com a erótica do saber, porque justamente a gente sabe que, por mais informação que se tenha, é na transmissão, pelo desejo de quem transmite, né, que a força se dá, e que a erótica do saber acontece, né? Então, isso eu acho bem importante, e tinha me esquecido desse ponto aí, 2 pontos. A doutor, eu não vou seguir mais nisso, mas falou na doutor, eu lembrei, claro, da Manoni, né? E para mim, a Maud Manoni acho que um dos maiores exemplos de uma boa psicanálise, educação e política bem feita, né? Com a escola de Bonneuil, e outra hora a gente fala melhor disso. Sobre mulheres e feminino,
Os meus orientandos hoje eu acho que estavam com vergonha de falar aqui, né? E falaram no chat, mas tem a Bruna lá em São Paulo, que está trabalhando com a questão, ela falou ali, com a questão do Islã, né? A violência de gênero, o adolecer do Islã das Minas, né? Então, tem muita coisa por aí, a gente tem trabalhado agora tem a escuta Flanery, e a gente acabou migrando também, construindo a escuta flanês, né? A partir de um livro muito interessante que se chama Flanês, que seria uma tentativa de colocar no feminino a Flanery, né? E com isso toda uma crítica, de uma autora americana. Depois, quem fez a questão pode me escrever, né? Que eu passo essa referência, a gente tem discutido muito isso, que é a possibilidade do corpo feminino circular no espaço público, né? Com a Flanês, né? Mas, enfim, é isso aí. Eu acho que a Ariana está de mão levantada. Então, eu queria agradecer, né, novamente a Rose e a Nádia, né, de ter organizado tanto o livro quanto esse seminário. Eu escutei as questões, a Catiélia lá do PPG-Psi, eu acompanhei o projeto dela também, né, e eu estou achando muito legal esse ponto de transmissão mesmo, e do pessoal conhecer o que os psicanalistas estão fazendo nesses campos, né? Porque, né, Nádia, a gente sabe que tem gente trabalhando com as questões, às vezes também a gente não está muito ligado, no momento não consegue, e eu acho que esse seminário vai ser oportunidade, né, da gente circular mais e trocar, né? Então, só para dizer aqui que eu acho que os alunos, né, que seguirem todas as aulas também vão poder, né, se beneficiar aí, ter conhecimento de um pouquinho mais e ficar à disposição também, né? Tanto de quem é da UFES quanto dos que são, né? Que Catiele, eu sei que está aqui perto, a gente vai trocando também. Só para dizer isso aí e agradecer de novo pela manhã tão rica, e foi muito bom ouvir o que já está passando na disciplina, né? Obrigada, Ariana. A gente já está no horário, né, Rose? Já estamos. Eu queria só fazer um comentário aqui. A Gabi perguntou da gravação. Gente, olha só. A gente está gravando, mas enquanto o curso estiver acontecendo, a gente não vai disponibilizar as gravações, tá? E depois a gente, assim que disponibilizar, avisa vocês, tá bom? Obrigada pela presença de vocês todos aqui, muita gente, né, no primeiro dia, muito bacana. Obrigada pelas participações de vocês, contribuições. Isso aí, muito obrigada. Cristina, quer dizer alguma coisa?